Amém. Amém. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a sua casa, seja com a sua família. Estamos hoje no encerramento dessa série sobre Evangelho e família. Falamos sobre a construção de uma sociedade sem Deus. Falamos sobre casamento. Falamos sobre o que significa viver enquanto solteiro para a glória de Deus. Falamos sobre criação de filhos. E agora, falo de um tema sensível, um tema desafiador, no qual piso nesse lugar, a qual piso todos os domingos, com essa consciência, e quem sabe com ainda mais temor e tremor, piso como quem pisa em solo sagrado. Porque ao dizer o que pretendo dizer nessa tarde ou nessa noite, sei que toco em questões sensíveis, percebo rostos, vejo histórias. Então que Deus nos dê graça ao nós falarmos hoje sobre identidade e sexualidade. Identidade e sexualidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1. Então, Gênesis, capítulo de número 1. A partir do versículo 26. Convido você à leitura dos versículos 26 ao 28. E depois encerro a leitura no versículo de número 31. Gênesis 1, a partir do versículo 26 até o 28. E depois versículo 31. A palavra de Deus diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. E versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito. Deus viu tudo o que havia criado. Deus viu tudo que a obra de suas mãos havia realizado. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o sexto dia. Eu quero convidar você a orar comigo uma vez mais. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de ouvir a tua voz. E não há outro lugar onde desejemos mais ouvir a tua voz, senão através da tua santa palavra, conduzida às nossas mentes e aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Estamos aqui, Pai, como família da fé, como povo de Deus, prontos a ruminarmos, discernirmos, percebermos, compreendermos, sermos encorajados, consolados, desafiados, exortados com a tua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, sem a qual não podemos declararmos-nos cristãos. Que o poder do teu Espírito, que habita em nós, ilumine nossas mentes e aqueça os nossos corações, de modo a encarnar as verdades do Evangelho na sua totalidade. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos em um tempo de hipersexualização. Um conceito que não é novo, mas definido por uma terminologia relativamente nova: hipersexualização. E a hipersexualização não necessariamente e nem sempre trata-se de algo explicitamente sexual. Na verdade, são valores culturais formativos que vão gerando uma cultura hipersexualizada, pautado muito mais em subjetividades do que em características explícitas. Por exemplo, é a banalização e a trivialização da sexualidade. Algo que é sagrado e algo que diz respeito à intimidade se torna exposto, se torna banal, perde seu sentido. É o uso de estereótipos sexuais.
E é também, entre outras coisas, a objetificação feminina. É o corpo da mulher como aquilo que deve ser possuído. E muito da nossa cultura, nós vemos coisas formativas nesse sentido. Por exemplo, conversava com o Everton essa semana, e ele me falava sobre não apenas a cultura pop como um todo, a cultura popular, mas a música. Pense no nosso cancioneiro popular. Pensa naquilo que nós cantamos. Para quem é um pouco mais novo, pense nas músicas que bombam no TikTok. Quase que na sua totalidade, aquelas que estão ali entre o top 10, elas vão falar de amor, só que de um amor não retribuído, de um amor vingado, de um amor que dá fruto a um adultério. É só isso que o povo está cantando. Então isso tem uma característica formativa. A grande mídia, a indústria da moda, os filmes, obviamente a indústria pornográfica, que é um advento novo do século passado. Conceitos que vão sendo gerados, por exemplo, como a sexualização infantil. E perceba, ao falar de sexualização infantil, eu não estou falando das relações nesse sentido. Eu estou falando de meninas, crianças ingênuas, que se vestem, que se portam, sobretudo em frente a uma câmera, como se já estivessem na puberdade mesmo não estando. E a mamãe e o papai acham muito bonitinho, porque rende likes. Porque dentre toda essa cultura formativa, me parece que, sobretudo, a partir do advento das redes sociais, essa cultura hipersexualizada vai sendo moldada, fomentada e fortalecida. Eu leio então a citação de um artigo que não tem nada a ver com teologia, não é um artigo cristão, até onde consegui perceber. Retirei de um blog e ele trazia algumas definições muito populares. Ele dizia: a hipersexualização influencia a percepção dos mais jovens acerca da sexualidade. Na verdade, a enorme quantidade de informações que é disponibilizada publicamente gera uma compreensão distorcida de relações de gênero em idades cada vez mais precoces. Ele continua: em suma, a hipersexualização está tão arraigada em nossa sociedade que não estamos cientes de todas as vezes em que nos deparamos com ela. Lembra quando na primeira mensagem, se você estava aqui, eu citei aquela expressão, um provérbio chinês: se você quer saber o que é água, não pergunte a um peixe. É tão normal que a gente já não percebe. É preciso abrir os olhos e criticar esse tipo de valores e reconhecimentos que só fazem mal às pessoas e à sociedade, perpetuando desigualdades e complexos. É preciso combatê-la principalmente quando atinge meninos e meninas, pois ao acelerar sua sexualização, adulteramos a sua infância e os condenamos às demandas dos adultos que eles ainda não estão preparados para enfrentar. Fecha aspas. Então nós vamos sendo moldados pela cultura. Vamos sendo conformados pela cultura. E como muitos de nós estão confusos ao navegarmos sobre essas águas turvas da nossa cultura, o que é que nos resta? Ao menos a nós cristãos, o que nos resta é voltar para a palavra de Deus. Diante da confusão, das vozes, dos ruídos, dos barulhos, das imagens distorcidas, o que precisamos urgentemente fazer é voltar para os princípios. Aliás, é voltar para o princípio. É por isso que eu lhe convidei a abrir a sua Bíblia no livro dos Gênesis, porque Gênesis significa princípio. E é princípio aqui com uma dupla interpretação. Porque o livro dos Gênesis é o livro dos princípios no sentido cronológico, mas é também aquele que nos estabelece princípios valorativos. Ou seja, não apenas o livro dos Gênesis nos conta o que aconteceu desde o início, o princípio, mas nos estabelece o princípio norteador para a vida, sobretudo Gênesis 1 e 2. Naquilo que nós chamamos de uma teologia da criação. O que seria então o mundo intencionado por Deus, em seus valores, em seus princípios, sobretudo nos capítulos 1 e 2, em um ambiente perfeito. Perceba, Gênesis 3 nós temos o relato da queda, quando o pecado entra no mundo. Mas Gênesis 1 e 2 nós vemos um ambiente ideal. Nós vemos o primeiro casal. Nós vemos um mundo sem pecado.
É difícil para nós imaginarmos porque nós não conhecemos um mundo sem pecado. Mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, habitaram nesse mundo de plena relação com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. Portanto, o que a Bíblia tem a dizer? É isso que num primeiro momento eu gostaria de observar e trazer aqui nesse tema tão importante alguns princípios que a palavra de Deus nos estabelece. O primeiro deles está lá nos versículos 27 e 28. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O primeiro princípio que vemos aqui é que Deus criou a sexualidade e o sexo. Deus criou a sexualidade e o sexo. Deus nos criou como seres dotados de sexualidade. Portanto, como Criador que é, Ele possui autoridade naquilo que Ele afirma. Uma vez que Ele nos criou, a maneira como Ele propõe a nossa criação é autoritativa. Ele tem palavra final sobre isso. E o que é que Ele criou segundo esses dois versículos? Pelo menos duas coisas. Ele criou homem e mulher, dois sexos, dois gêneros. E Ele criou em segundo lugar o homem e a mulher na sua união com potencial reprodutivo. Sejam férteis e multipliquem-se. Deus criou homem e mulher com potencial reprodutivo. E como aquele que nos desenhou, Ele possui uma perspectiva, repito, autoritativa que nenhuma tradição, nenhuma cultura, nenhuma percepção histórica é capaz de alterar. Esse é o primeiro princípio. Um outro princípio que eu vejo aqui é no versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Qual é a segunda verdade que vemos aqui? É que sexualidade e sexo fazem parte da criação perfeita de Deus. Isso é muito importante. Porque, sobretudo em um país catequizado e formado por uma cultura católica, onde o sexo é lançado à margem, de modo que quando eu uso essa expressão sexo, talvez você já fique um tanto constrangido na sua cadeira, porque nós aprendemos a pensar que isso diz respeito a algo sujo, a algo menos sagrado, a algo menos espiritual. Percebam, tudo o que Deus faz é bom. E se Deus é aquele que cria homem e mulher para aproximarem-se em intimidade conjugal com potencial reprodutivo, quando Ele percebe essa união, Ele percebe também isto como algo bom. Não é algo menos sagrado, não é meramente um tabu, é o próprio Deus que ao criar, diz, isso é bom, isso é perfeito, no seu devido lugar, no seu devido tempo, no seu devido momento, isso é bom. Terceira coisa que eu percebo, voltando para o versículo 27, é que seres humanos são criados à imagem de Deus. Não apenas o homem é criado à imagem de Deus, não apenas a mulher é criada à imagem de Deus, mas o homem enquanto ser humano, enquanto ser constituído na sua humanidade. Porque perceba, Deus manipula o barro apenas uma vez. Deus não faz dois bonecos de barro e sopra fôlego de vida, não. Ele forma o ser humano, homem. E do homem retira a mulher, de modo que naquele ser humano já havia essa realidade constitutiva que poderia ser percebido o próprio Deus, na figura do homem, na figura da mulher. É a natureza humana na sua totalidade, mas também Deus vai nos mostrar aqui que homens e mulheres são sim constitutivamente diferentes. São dois gêneros, masculino e feminino, tal como toda a realidade na natureza, macho e fêmea de acordo com sua espécie. É isso que vemos em Gênesis 1 e 2. As Escrituras não falam de diferenças aqui no sentido de valor ou de importância, porque ambos juntos, homem e mulher, refletem a imagem de Deus, mas apontam para diferenças inerentes em cada um dos gêneros. É importante. Se nós avançamos um pouco mais, no versículo 28, repito, vai dizer, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Ou seja, qual é o quinto princípio que vemos aqui?
é que o plano original de Deus é que homens e mulheres pudessem ter potencial reprodutivo. Nós não podemos ignorar a conexão da distinção de natureza no versículo 27 e do mandamento no versículo 28. Porque o versículo 27 vai dizer, Deus criou homem e mulher. E no versículo 28 vai dizer, homem e mulher sejam férteis e multipliquem-se. É óbvio que a procriação não é a razão primária do relacionamento. A procriação não é a razão primária do casamento, mas é a consequência em potencial apenas da união entre um homem e uma mulher. E aí você segue para o capítulo 2, e eu peço que você olhe comigo o versículo 24, das várias outras observações que poderíamos fazer. Capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, talvez isso já esteja óbvio, mas vale afirmar que Deus está colocando aqui o casamento como dizendo respeito à união sexual entre o homem e uma mulher. Portanto, nesses 2 capítulos, temos aqui estabelecido o padrão criacional de Deus para a união entre 2 pessoas. E o que é que isso significa? Uma união monogâmica entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne através da intimidade sexual, com potencial reprodutivo para formarem uma família, e isso não significa uma equação matemática, porque nem todos teremos filhos, nem todo casal fará uso desse potencial reprodutivo se materializando na criação de filhos, seja por escolha ou seja por impossibilidade, mas esse é o padrão criacional. E esse potencial reprodutivo de gerar uma família acontece para o florescimento da humanidade. Esse é um outro princípio absoluto nos valores de Gênesis 1 e 2. Porque tudo o que Deus faz é para a proliferação, para o florescimento. Seja na natureza, sejam nas árvores que dão fruto, seja no marido e na mulher que geram novos filhos. Para quê? Para que toda a terra fosse cheia, tal como diz toda a narrativa do Antigo Testamento, com a glória de Deus. Porque o nosso Deus, como vimos, nos cria segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E nos coloca no mundo para dizer, esse mundo a mim pertence. E ao nos multiplicarmos, ao exercermos a fertilidade, ao enchermos a terra, segundo a imagem e semelhança de Deus, estamos espalhando a imagem de Deus por todos os cantos da terra, dizendo a quem nós pertencemos. Nós somos o rosto de Deus que passeia por esse mundo. E o que em última instância, sobretudo no Antigo Testamento, se materializaria a partir daquela promessa de Gênesis 3, na queda já sabida, onde Deus diz, o pecado entrou, mas algo virá. A história não terminará assim, porque a serpente virá, mas o que há de acontecer é que a mulher terá uma semente, terá um menino, terá uma criança, terá um filho, e esse filho esmagará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar. A serpente lhe ferirá na cruz, mas esse menino esmagará, ou seja, destruirá os malfeitos que aconteceram em Gênesis, sendo vitorioso sobre o pecado. Então, esse primeiro casal, em última instância, geraria uma família, que geraria o povo, que seria a nação de Israel, de onde viria a salvação da humanidade, o Messias. Havia um plano, florescimento da humanidade, redenção da criação. Mas, quem sabe, você ouve todas essas coisas, e para alguns de vocês, você pensa, ok, nada de novo até aqui. Não se engane, isso pode ser novo para muita gente. E não se engane, isso pode até não ser novo para muita gente, mas pode ser uma ofensa. Estabelecer esses valores, nas quais eu apenas interpretei o óbvio diante dos seus olhos, nas águas turvas da nossa cultura, é algo perigosíssimo. Mas nós temos que dar um passo para trás e nos fazermos algumas perguntas, porque nem todo ser humano se enquadra nessa realidade, não é verdade?
Então, por exemplo, e é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, perguntas difíceis que às vezes nós não fazemos. E quanto aos inúmeros homossexuais que frequentam nossas igrejas? Já que o padrão criacional do casamento está estabelecido entre um homem e uma mulher, o que é que resta a eles? Não seria cruel demais, por exemplo, um jovem que é atraído pelo mesmo sexo, e eu vou trabalhar com essa nomenclatura e lá na frente eu explico porque eu não estou usando a nomenclatura gay ou homossexual. Um jovem atraído por pessoas do mesmo sexo que deseja seguir a Jesus, não seria cruel ele nunca se casar, por exemplo? O que dizer de uma moça que sente essa mesma atração? Não seria cruel dizer que ela jamais irá gerar filhos? O que dizer sobre as inúmeras pessoas confusas acerca das suas próprias identidades e gêneros? Perceba que toda essa argumentação dos dias de hoje, existe uma nomenclatura para defini-las: políticas identitárias, políticas de identidade, porque diz respeito a compreender quem se é. Há pessoas que genuinamente e sinceramente se sentem uma pessoa não pertencente ao seu próprio corpo. São as pluralidades e as complexidades do tempo em que vivemos. Será que as Escrituras não estariam, então, estabelecendo padrões inatingíveis para esses irmãos e irmãs? Será que nós podemos crer assim até hoje? Milênios depois, são perguntas legítimas. São perguntas que muitas pessoas estão se fazendo. E aí eu leio a citação de um homem chamado Ed Shaw. O Ed Shaw é cristão, é pastor, assumidamente atraído por pessoas do mesmo sexo, porém, com a profunda convicção de uma ortodoxia bíblica e que crê na interpretação clássica das Escrituras acerca da sexualidade. Caso isso seja um tanto complexo, o que ele crê é que homossexualidade é pecado, embora ele se sinta atraído por pessoas do mesmo sexo. E olha o que ele diz. Ao final do 2º capítulo do Gênesis, todo o núcleo da ética sexual bíblica está no lugar. Somos claramente informados que casamento é para um homem e uma mulher, e que o sexo é para o casamento. Os parâmetros de Deus para mim, ele diz, com minha atração pelo mesmo sexo, não são ambíguos, mas também não são cruéis. Ele não deseja que eu viva uma vida solitária e me deu o mesmo potencial de viver minha vida na comunidade que Ele concedeu a todos nós e desfrutar dele mesmo. Essa é uma vida plausível para mim. Esse é um discurso que carrega peso de autoridade. De alguém que não discute abstrações e conceituações, mas de alguém que carrega na sua carne vários dilemas. Portanto, a pergunta é: nós deveríamos ainda assim basear toda uma ética sexual em um texto escrito há milênios, em uma cultura completamente diferente? Será que isso não deveria mudar com o tempo? Diego, século 21, meu amigo, você ainda está nesse papo? Diego, não é possível. E é interessante que as pessoas não têm dificuldade com aquilo que as Escrituras dizem. Elas têm dificuldade com aquilo que as Escrituras dizem ser ainda válido no dia de hoje. Então a pergunta, se ainda é válido, é legítima. E é sincera. Nós precisamos saber se ela é procedente. E é por isso que é importante olhar para um texto milênios depois, que é o texto de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos abordam Jesus e perguntam a Jesus, questionam a Jesus acerca do casamento e do divórcio. E eles perguntam o seguinte: Jesus, é possível ao homem divorciar da sua mulher por qualquer razão? Eles não perguntam se é possível divorciar, eles perguntam se é legítimo divorciar por qualquer razão. Mateus 19, versículos 3 a 12. O que é que está acontecendo aqui, séculos depois, em uma cultura diferente?
Jesus está sendo questionado. E não se trata de uma pergunta aleatória, porque existem dois pensamentos culturais que permeiam o tempo de Jesus. Existem duas tradições rabínicas, duas tradições interpretativas sobre a realidade do divórcio. Você tinha, por exemplo, o rabino Hillel, que era mais liberal. E ele dizia, não, o homem pode deixar sua mulher por qualquer razão que ele bem quiser. E perceba, em uma sociedade patriarcal, tradicional do primeiro século, a decisão do divórcio pairava sobre o homem, não sobre a mulher. Então, quando é que o homem pode deixar a sua mulher? Hillel dizia, quando ele quiser. Shammai, que era um outro rabino, uma outra escola de interpretação, dizia negativo. Ele era mais conservador. Então ele dizia, o homem só pode deixar a sua mulher por imoralidade sexual. E essa expressão imoralidade sexual é uma expressão interessantíssima. É do grego porneia. Porneia, o mesmo radical de pornografia. O que é a porneia? Porneia é toda e qualquer relação de intimidade, de conjugalidade, de sexualidade que esteja fora dos padrões criacionais de Deus, que são uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher para o restante de suas vidas, com potencial reprodutivo. Portanto, a questão é que qualquer coisa fora disso, por exemplo, sexo antes do casamento. Diego, século 21. Então, século 21, continua sendo pecado. Sexo antes do casamento, está fora do padrão criacional. Sexo fora do casamento, está fora do padrão criacional. Sexo entre dois seres que não sejam entre um homem e uma mulher, está fora do padrão criacional. É disso que Jesus está falando. E o que é interessante é que Jesus não se permite ser cooptado por Hillel ou por Shammai. Não se permite ser... Vou usar expressões as quais vocês vão me entender por serem pedagógicas. Não se permite ser cooptado pelo conservadorismo ou pelo progressismo. Não se permite ser amoldado por um lado ou pelo outro. Ele retoma o discurso autoritativo de Gênesis, nos provando que aquele discurso do início ainda é válido no dia de hoje. Porque ele fala, não ouviram o que foi dito? Versículo 4 do capítulo 19. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Inúmeras mudanças culturais depois. Ao falar de casamento, Jesus não se permite ser amoldado pelo espírito da sua época. Porque quem casa com o espírito da época, na transição cultural, acaba ficando viúvo. Os tempos mudam, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Porque, repito, de modo que tudo que estiver para além desse padrão criacional, nada mais é do que uma desconexão que é fruto da queda. Porque na queda nós nos desconectamos de Deus. Nós nos desconectamos do nosso próximo, nós nos desconectamos de nós mesmos, ficamos confusos, perdemos senso de origem, portanto perdemos senso também de destino. Porque quando o homem peca, quando ele, naquele arquétipo, ele toma o fruto proibido dado pela mulher, ele se esconde. Um homem que se relacionava com Deus diariamente, face a face, se esconde do seu amigo Deus, de modo que Deus fala... Adão, onde é que você está? Adão, por que é que você se escondeu? Adão, o que foi que você fez? Onde você está? Por que você escondeu? O que é que você fez? Quem te disse que você estava nu? Vergonha de Deus, porque o texto vai dizer que homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente lê isso e parece que assim, é uma narrativa. Isso tem uma densidade gigantesca. O homem e a mulher não tinham vergonha de si. Eles estavam expostos, eles estavam vulneráveis, eles estavam vivenciando sua nudez e não havia do que se envergonhar. Mas quando o pecado entra, eu tenho medo de Deus e eu me desconecto dele. Eu perco, repito, o meu senso de origem. Eu perco também o meu senso de conjugalidade, de proximidade, o meu senso relacional. Porque agora quando Deus me pergunta o que foi que eu fiz, eu falo, foi a mulher que tu me deste. Não somos mais uma só carne, homem e mulher,
carne da minha carne, osso dos meus ossos, é aquilo que Adão fala. Agora não somos mais uma só carne, sou eu e ela. Estamos divididos. E me desconecto também de mim. Porque agora tento cobrir as minhas vergonhas. Não quero que você me veja como sou. Não quero me vulnerabilizar. Até porque eu quero ser amado. E eu tenho medo de não ser amado. De modo que se você perceber quem eu sou de fato, quem é que garante que você vai me amar? Se você perceber toda a minha nudez, se você perceber todas as minhas manias, se você perceber todas as minhas inquietações, se você perceber todo o meu egoísmo, será que ainda assim você vai me amar? Então eu construo máscaras, eu construo personagens. Perceba, é uma questão de identidade. E as marcas da queda estão sobre todos nós, em vários aspectos da vida, inclusive na nossa sexualidade, seja ela na heterossexualidade, seja ela na homossexualidade. Sem exceção, carregamos as marcas disso até hoje. Portanto, o que dizer? O que dizer a essas complexidades e esses dilemas? O que dizer diante das múltiplas políticas identitárias e das múltiplas percepções das homossexualidades, das transexualidades, dos poliamores? Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é de aceitação indiscriminada, é de condescendência, é de rendição cultural? Eu ouso dizer que não. Não, porque não é uma boa notícia. E você sabe, evangelion, significa boa notícia. Não é boa notícia para ninguém eu dizer que a partir de um encontro com Cristo você permanecerá exatamente o mesmo. Não é boa notícia pregar o evangelho para dizer venha como está e permaneça como está. Venha como está e o seu encontro com Jesus não gerará qualquer mudança na sua vida. Eu estou falando isso a todos nós. Isso é o que nós pregamos todos os domingos, que Jesus nos transforma, não de uma maneira cosmética, externada. Cristo nos transforma de dentro para fora nos nossos afetos. Portanto, não é boa notícia que um encontro com Ele deixará você da mesma maneira que antes. Não é boa notícia eu afirmar que Deus está subserviente aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas cobiças e aos seus instintos. Essa é uma fé animalesca. Deus não se submete a tudo que eu sou que não vem dele. Deus não acolhe tudo que eu desejo que me fará mal. Porque como Pai amoroso, Ele traz ordenamentos, Ele traz princípios, norteadores de vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que há caminhos que ao homem parecem levar à vida, mas no fim são caminhos de morte. A boa notícia está em afirmar que nosso Deus é um Deus que redime. É um Deus que transforma. Para mim e para você, em quaisquer aspectos da nossa vida, e nesse recorte que eu faço da sexualidade, a boa notícia está em crermos num Deus que intervém. E preste atenção, senão nós cometeremos um crime. Porque esse Deus intervém, mesmo que continuemos a ser tentados nos mesmos pecados até o final de nossas vidas. Não necessariamente a cura virá na transformação dos meus afetos e dos meus apetites, mas a cura está no fato de, tendo o Espírito Santo de Deus em mim, agora eu tenho o poder de dizer não às tentações que vêm sobre mim. Porque esse Deus não é um Deus que apenas estabelece padrões normativos, dizendo como as coisas devem ser. Ele se envolve ativamente no processo de redenção. Esse Deus é o Verbo que se tornou carne e que habitou entre nós e que foi pré-anunciado como aquele que é Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus ao nosso lado, Deus ao nosso favor. Esse Deus sofreu nossas dores,
Foi tentado como somos tentados, porém sem se confundir em nenhum momento no seu sentido de origem e no seu sentido de destino. Ele sabia que ele era filho amado de Deus, com um propósito, o propósito da redenção. Um grande amigo, Michael Gorin, um teólogo canadense, talvez o maior missiólogo do mundo hoje, ele diz que permitir a prática homossexual em meio ao povo de Deus, preste atenção, não feche a sua mente para isso. Permitir a prática homossexual em meio ao povo de Deus é absorver a idolatria da nossa cultura ao invés de sermos um povo modelo que encarna outra forma de ser humano. Significa precisamente abandonar a nossa missão. Assumir essa posição exigirá da igreja esforços duplos em amar, acolher e abraçar nossos amigos homossexuais. E ele diz, e a igreja não tem sido muito boa nisso. A igreja não tem feito um bom papel nisso. E ele continua, parece que há igrejas conservadoras que permanecem firmes contra a homossexualidade, mas entendem ser difícil amar aos gays. E há igrejas progressistas que, estimuladas pela atitude não amorosa e ilegalista dos seus irmãos conservadores, adotam uma postura de acolhimento que inclui a afirmação da prática homossexual. E quando eu lia isso, eu me lembrei das cartas do Apocalipse e das orientações que Jesus trazia a diferentes igrejas. E eu me lembrei, por exemplo, quando Jesus, o nosso mestre, escreve à igreja de Éfeso e diz, vocês têm doutrina, vocês são ortodoxos, vocês são bíblicos, vocês não deixam passar nada, só que vocês perderam o amor. Vocês estão certos com o espírito errado. Vocês creem naquilo que é certo, mas a aplicabilidade do evangelho não vem envolta no amor. Então arrependam-se, voltem para o início, procurem o lugar onde vocês se perderam. Mas aí Jesus vai escrever para uma outra igreja, a igreja de Tiatira. Igreja que tolerava imoralidades sexuais dos mais variados tipos. E Jesus, a igreja de Tiatira, diz, você tolera, você ama, mas você não defende os princípios da verdade. Então qual é o nosso papel? O nosso papel não é sermos ortodoxos sem amor. Assim como o nosso papel não é sermos amorosos e inclusivos sem verdade. Porque Jesus Cristo, tal como decifrado, como percebido em João capítulo 1, ele vem cheio de graça e cheio de verdade. Ele vem cheio de amor e ele vem cheio de realidade. Portanto, o desafio da igreja, e eu ouso dizer que um dos grandes desafios do nosso tempo e da igreja do nosso tempo, desafio esse que pode determinar perdermos ou não a próxima geração de discípulos de Jesus. Se eles acharem que somos preconceituosos, se eles acharem que não incluímos, se eles acharem que não abraçamos, o grande desafio não é nenhum outro senão permanecer fiel às Sagradas Escrituras, ao mesmo tempo em que comunicamos o Evangelho em amor. Esse é o grande desafio. Porque me parece que a igreja brasileira vive uma realidade de extremos. Me parece que existem sim cristãos homofóbicos. Me parecem que existem sim cristãos preconceituosos, que estão firmes na doutrina, mas não sabem amar. Assim como me parece que tem cristãos progressistas, inclusivistas, que em nome de um pretenso amor, acabam abandonando a verdade da palavra de Deus. Nosso caminho não é o dos extremos. Nosso caminho é da verdade em amor. E eu gostaria então de trazer 3 realidades práticas e notas de esperança. Há tantos quantos vivem seus dilemas nesse recorte da sexualidade. Desses irmãos e dessas irmãs que frequentam todas as nossas igrejas e que assumidamente ou não são atraídos por pessoas do mesmo sexo. O que é que numa série sobre família
onde não basta apenas proteger parte da família que é o casal, mas precisamos amar a família como um todo que é a igreja. O que é que o Evangelho tem a dizer a esses irmãos e essas irmãs? Eu penso em pelo menos 3 coisas. O que dizem também a nós? Primeiramente, olhe para Jesus. Jesus não era um ser humano definido por seu estado civil. Jesus não era menos pleno, porque ele foi o ser humano pleno, o ser humano perfeito, o ser humano completo, esse ser humano que todos nós deveríamos ser. Ele não foi menos por ser solteiro. Ele não foi menos por não ter casado e não ter gerado filhos. Nós vivemos, eu creio, irmãos, e me parece que o Everton tocou nisso na mensagem dele, nós vivemos uma espécie de idolatria marital. De modo que os nossos cristãos solteiros, inclusive dentro da conceituação da heterossexualidade, a primeira pergunta quando a gente vê um solteiro e que vai passando um pouquinho de tempo, não vai casar não? Isso é constrangedor. E aí depois que casa, tem 1 ano, tem 2 anos, e não vai ter filho não? Isso é constrangedor. Eu lembro um amigo, que eu não falei com ele, então eu não vou citar o nome, mas um amigo conhecido. E ele passa por tudo que é igreja. E ele leva o evangelho. E aí perguntavam, então, vocês não vão ter filhos? Vocês não vão ter filhos? Vocês não vão ter filhos? Não, então, a gente está tentando. Vocês não vão ter filhos? A gente está tentando, tem 5 anos. Vocês não vão ter filhos? A gente está tentando, tem 8 anos. Até que a moça se irritou, ela falou, a gente não pode. Entendeu? A gente não pode. Tem como parar de perguntar? A gente queria, mas a gente não pode. Existe uma idolatria por aí. Primeira orientação é olhe para Jesus, ser humano pleno, ser humano perfeito. E era pleno porque era um com Deus, não era incompleto. Em segundo lugar, eu ressaltaria a verdade de que a promessa de Jesus para todos os seus discípulos é que todos nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante. Portanto, é possível que alguém, nos seus dilemas e nas suas complexidades de sexualidade, que não se rende aos seus impulsos e aos seus afetos, é possível que essa pessoa viva uma vida que não está rechaçada à margem, que não é uma vida menos feliz, que não é uma vida menos completa, que não é uma vida mais limitada. Porque a promessa dessa vida que Jesus nos traz é uma promessa de vida abundante para todos quantos foram alcançados por Cristo. E que não estão circunscritas às condições maritais ou de fecundidade. O que nos leva a uma terceira verdade. A verdade de que todo dia, ou algum dia, todos nós iremos nos casar. Em algum dia, todos nós iremos nos casar. Por quê? Porque para além de um casamento limitado pela temporalidade, a promessa é que um dia seremos matrimonialmente unidos ao Cristo. E essa união será eterna. Perceba que a vida que o Evangelho nos promete não é uma vida infinita, é uma vida eterna. Porque vida infinita tem no inferno. É um sofrimento que nunca acaba. Mas vida eterna apenas com Deus. Porque ela não é apenas sem fim, ela é plena. Mesmo que ela durasse 1 segundo, foi pleno. Então a promessa não é de uma vida sem fim, miseravelmente sem fim, a vida de gozo eterno, a vida de felicidade eterna, de plenitude. De modo que Apocalipse capítulo 19, começamos no primeiro livro, terminaremos no último, versículos 6 e 7. O texto diz, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia! Pois reina o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Um dia participaremos das bodas do Cordeiro.
um dia estaremos todos casados com Cristo. E aí eu gostaria de encerrar com um depoimento. Depoimento de um irmão da nossa igreja. Que por uma questão de respeito, muito embora ele me tenha autorizado a citá-lo por nome, eu não o farei. Mas um irmão querido da nossa igreja, atraído por pessoas do mesmo sexo, que compreendeu ser um discípulo amado de Jesus, que compreendeu e que circunscreve, que subscreve a interpretação clássica da ética sexual, que entendeu que a resposta da sua vida é permanecer solteiro, que é nunca se casar, que é nunca ter filhos da carne, entendeu a plausibilidade do celibato e está feliz nisso. E quando eu preparava essa mensagem, eu perguntei: meu irmão, o que você teria a dizer? Qual é a experiência de um rapaz, não gay e nem homossexual, porque não o vive na prática, eis a distinção, mas que é atraído por outras pessoas do mesmo sexo e não sucumbe a essas atrações? Qual é a experiência de ser um cristão assim? De ter nascido e ter sido criado na igreja? E eu encerro com as palavras dele. Para que essas realidades não fiquem para nós no campo da conceituação, mas que tenha rosto. Que a gente saiba que essa coisa tem nome. Que a gente saiba que são nossos amigos, são nossos irmãos, são filhos, são primos, são sobrinhos, são netos. Gente amada por Deus e por nós. E eu leio aqui na sua integralidade, sem retirar ou editar uma vírgula sequer. Ele diz: acho que o que mais me machuca é a ignorância quanto ao assunto e todas as implicações dessa falta de conhecimento da verdade. Eu tenho 3 amigos cristãos, de lares cristãos, que foram expulsos de casa por conta da sua sexualidade. Eu também, de um lar inteiramente cristão, vejo meus tios evitando que os filhinhos deles fiquem perto de mim. Já fui alvo 2 vezes de me internarem em uma terapia de cura gay, que utilizam o nome de Deus para me livrar de vez dessa perversidade. Minha mãe, cristã fervorosa, já me perguntou quando eu iria parar com essa frescura de ser gay e casar e dar um neto logo para ela. Na igreja você percebe os comentários, a desconfiança, o jeito diferente de ser tratado. Parece que eu sou imperdoável. Então fica claro para mim que isso não é viver o Evangelho. Não é assumir a narrativa bíblica da redenção, mas é ceder espaço para uma narrativa conservadora de preconceito, que prega que a única maneira de eu ser salvo é por meio da minha sexualidade, a famosa teologia da prosperidade afetiva. Então é triste ver a igreja abraçando muito mais o conservadorismo do que o Evangelho. Mas eu sei que é porque o Evangelho vai forçar as pessoas a descobrirem que são preconceituosas e o conservadorismo só vai reforçar o que eu defendo. Não estou querendo dizer que a igreja tem que ser progressista, de jeito algum. Ela tem que ser o que ela foi chamada para ser, e apenas isso. Mas quando vemos polêmicas surgindo, o que fala mais alto não são os valores que Cristo nos ensinou, são valores de um conservadorismo desenfreado negacionista. É como enxergar a homossexualidade como uma pandemia que precisa ser controlada e negar até o fim que ela exista, sendo que já é pura realidade. E aí a igreja não sabe lidar, porque também se nega a considerar essa realidade. Então, eu protejo minha família da cultura, oro para que meu filho seja hétero e agradeço a Deus quando encontro pornografia, abre aspas, normal, no celular do meu filho. Outra coisa que já ouvi centenas de vezes: prefiro que meu filho seja ladrão, e eu peço perdão aqui e a licença pelo uso chulo da palavra. Prefiro que meu filho seja ladrão do que ser viado. Toda essa ignorância cria inúmeras barreiras e só complica para a próxima geração. Quem sofre com isso também vai viver um negacionismo, vai sofrer preconceito e nunca vai ter um relacionamento pleno, seja com família, amigos ou com a igreja, porque cresce escutando um discurso que nada tem a ver com o Evangelho.
E ele finaliza dizendo: enfim, apesar de todos os erros e preconceitos, minha família sempre orou por mim, e desde pequeno, todos os dias, eu lembro dos meus pais lendo a Bíblia para a gente e orando. Para mim, eu sou resposta viva de oração, porque eles me mostraram o caminho e sempre oravam pedindo que eu não me desviasse. E mesmo que para eles eu não tenha encontrado a salvação plena por conta da minha sexualidade e solteirice, eu sei que encontrei a Cristo e não tem coisa melhor. É isso que eles sempre oraram. Você tem noção que um depoimento desse representa, irmãos? Um irmão nosso que tinha toda a razão para dizer: eu não me encaixo. Mas ele disse: eu viverei a vontade de Deus. Eu viverei como um discípulo de Jesus, a despeito de todos os estereótipos. E eu sei que o coração dele não é apenas viver essa realidade, mas é ajudar outros irmãos e irmãs que passam pelos mesmos problemas e pelas mesmas crises, e ajudá-los a entender que existe uma família, e que eles não precisam mais ser órfãos, e que eles não precisam mais ser alvos de um preconceito, mas que eles podem ser acolhidos, que esse acolhimento não é indiscriminado, que esse acolhimento ele acontece, mas ele acontece como um fruto de amor que traz consigo também a verdade. Porque se nós, enquanto povo de Deus, não trouxermos a boa notícia, que Deus é um Deus que redime, quem é que trará, meus irmãos? O que isso tem a ver com série de família? Tudo. Porque eu realmente creio que uma das grandes pautas que definirá o sucesso do nosso discipulado com a próxima geração é essa. O nosso caminho não é a ortodoxia morta sem amor. O nosso caminho não é o inclusivismo não bíblico. O nosso caminho é a verdade do Evangelho em amor pelas pessoas. Eu oro para que essa realidade seja da nossa igreja. Não negociamos valores e princípios, mas também não negociamos amar como Jesus amou. Quero convidar você a ficar de pé e orar contigo.